No caso do maníaco, o que me surpreendeu, não é nem o que me surpreendeu, mas assim, o que mais me deixou estarrecido é como ele poderia ter sido preso muito antes. Ele poderia ser... Quando ele matou a primeira vítima, a segunda vítima, quando ele matou a segunda vítima, que é a Isadora, ele foi chamado na delegacia porque ele tinha ele tinha tido um relacionamento com ela. E aí ele chegou na delegacia para explicar o sumiço dela, que até então ela estava dada como desaparecida. E ele vai lá, depois de ter matado 2 mulheres, ele vai na delegacia, conta uma mentira para os policiais, engana todo mundo lá, dizendo que eles estavam namorando, que ela tinha sumido, que ele não conseguia localizá-la e tal. E aí a polícia libera ele, acredita na lorota dele, aí ele sai da delegacia, vai lá no mato onde ele tinha largado o corpo dela e toca fogo, e carboniza o cadáver. Ou seja, eu fiquei impressionado como nessa ousadia dele, porque se tudo bem que ele é um psicopata, é frio, mas cara, ele matou 2 mulheres e vai numa delegacia. É muita ousadia isso, Muito. ficar cara a cara com o delegado que está procurando o assassino das mulheres. E aí ele volta, carboniza e continua matando. Ele nem é detido. E as pessoas demoraram muito para acreditar, né, Renato? Tinha uma desinformação rolando, né? Porque tinham mulheres que sobreviviam e ninguém fazia nada, né? Tipo, ninguém ligava um crime no Tinha outro, muitas né? mulheres que sobreviviam e tinham vergonha. Porque elas não queriam chegar. Inclusive, não era nem vergonha. Elas tinham... elas eram humilhadas. Tem umas 2 ou 3 histórias de mulheres que foram estupradas, violentadas pelo maníaco do parque, e elas sobreviveram, saíram de lá com vida. Inclusive, ele era tão cínico que ele dizia para umas assim: olha, eu fui com a tua cara, eu ia te matar, tá vendo aquela ossada ali? Mas eu fui com a tua cara, vai embora, sai da floresta sem olhar para trás e nunca mais aceita, ainda dava conselho, convite de quem tu não conhece para vir pro parque. E aí 2 delas, na verdade, saíram, foram numa delegacia, uma delas foi atendida por uma delegada mulher, e aí ela perguntou à delegada assim, mas a vítima contou a história, eu estava ali, ele me chamou, eu fui lá pro parque, e ela perguntou assim, você foi por livre e espontânea vontade ou ele te arrastou lá para dentro? Ela falou, não, eu fui de livre e espontânea vontade. Aí ela olha uma pra cara da outra assim, minha filha... Tipo assim, pediu, né? E o que ela quer dizer de forma absurda? A culpa é sua. Uhum. Sendo que essas mulheres têm culpa de existir um demônio, um monstro como o maníaco do parque, andando nas ruas, catando mulher para assassinar. E aí, este sentimento de humilhação, de não acolhimento, de tentar atribuir na mulher uma culpa que ela não tem, que ela pode até achar que tem, porque eu acho que bate uma mulher deve pensar, nossa, que diabo de decisão foi essa minha, absurda de eu ir lá. Mas não é desse dedo que ela tá precisando para apontar na cara dela. E aí a delegada vai e diz isso, a mulher, não, tipo... Vou fazer... Ela tem razão. E aceita, né? E fica impune. E não é só uma, não, várias. Várias mulheres... Ele deveria ter uma lábia boa também, né? Que só Jesus. Porque, cara, foram muitas mulheres, Renato. Foram. Entendeu? Olha, tem a lábia, tem, mas eu acho que... a dizer que a mulher só aceitou por conta da lábia, eu acho que é muito pouco, é diminuir, sabe? Eu acho, por exemplo, tem uma coisa incrível que quando eu ainda estava escrevendo o livro mentira, eu estava atualizando o boxe Mulheres Assassinas, que esses livros precisaram ser atualizados. E aí eu já estava lendo os processos do maníaco do parque. E eu sempre começo pelos primeiros depoimentos na fase de inquérito, porque é uma fase da investigação que ela é muito cristalina, ela é muito... Porque quando ela chega no tribunal, ela já chega com teses de advogado de defesa. Então eles tentam construir uma narrativa que nem sempre é uma narrativa 100% real. Então eu sempre começo no inquérito. No inquérito, uma das primeiras perguntas que o delegado faz para ele é assim, desse jeito: Francisco, tu é um homem feio pra caralho. Que diabo você fazia pra levar mulheres pro parque? E aí ele fala o seguinte: olha, eu tenho um poder de identificar na rua mulheres que estão com a autoestima baixa. O delegado, que merda é essa? Como assim? Ele, elas sempre estão olhando pro chão e com os ombros arqueados.
Na hora que eu li isso, eu ainda não eu estava na pré-pesquisa ainda, estava debruçado na atualização do box. Quando eu li isso, eu falei assim, nossa, que lorota da porra, que... Só que aí depois, quando eu fui mergulhar de verdade na pesquisa, eu descobri que isso era verdade. Ele realmente andava no meio da multidão, no ônibus, no metrô, no parque, nas ruas movimentadas, no centro da cidade, atrás desse tipo de vítima vulnerável. Por exemplo, eu vou te dar 2 exemplos como ele tinha razão nesse argumento. Algumas mulheres ele pegou, ele arregimentou no centro de São Paulo, perto daqueles homens placa, não sei se vocês lembram aqueles homens placa. Sanduíche, né? Esse sanduíche que estava escrito assim na placa, estamos contratando. E aí ele ficava com panfleto. Se você tivesse precisando de emprego, tu ia lá, geralmente era para ser atendente no comércio, para ser vendedora. E aí a mulher pegava o panfleto do cara. Se a mulher pegou o panfleto do cara, ele já sabe que aquela mulher está precisando de grana. Né? É muito óbvio isso. E não, aí... eu pegava super por educação quando eu ia trabalhar no centro. Não, mas eles não ficavam distribuindo, eles ficavam parados com a placa. Não é aqueles que são agressivos, que ficam te dando, eles ficavam parados. Você que vai pegar. Você que vai pegar. Entendi. Ele ficava fica lá. aquela plaquinha, tipo aquela vendo ouro. Exatamente. Era igual Sim. essa vendo ouro. Então, se você tem ouro para vender, você vai lá. Ele não vai abordar todo mundo na rua, porque ele não sabe se você tem ouro ou não. Ele não gasta o panfleto dele. E aí ele ficava lá. Se a mulher pegou uma lá, é óbvio que ela está desempregada. Né? Pelo menos quase óbvio. E aí ele vai e aborda a mulher. Diz, olha, eu sou representante da Avon, dos cosméticos. A gente está fazendo o catálogo do ano que vem. E a gente está precisando de modelos, porque agora a tendência são as mulheres comuns. E aí você quer R$300 o cachê. E a mulher fala, quero. Tipo, você está precisando de grana, elas falam isso. Estava com o aluguel atrasado. Um outro critério também, que é o perfil das vítimas, da maioria das vítimas, pelo menos, são mulheres que não... São mulheres que vieram de outros estados tentar a vida aqui em São Paulo. Então, por exemplo, eu conheci uma família de uma menina que veio do Nordeste para tentar a vida aqui, começou sendo empregada doméstica, sofria todo tipo de humilhação, dormia no emprego, só conseguia se mudar da casa se conseguisse outro emprego. Os pais eram analfabetos, não adiantava nem ela escrever carta, numa época que não tinha telefone celular como se tem hoje. E aí ele aborda uma mulher dessa, a mulher ela já está vulnerabilizada, fragilizada emocionalmente, é mais fácil. Com certeza. Você vê, por exemplo, os modus operandi dele se compara com o do João de Deus. Por que era fácil o João de Deus atacar aquelas mulheres? Porque aquelas mulheres estavam lá desesperadas. E buscando uma ajuda, né? Buscando um apoio espiritual. Exatamente. E aí, ou como eu vi nos depoimentos dela no documentário, a mulher está com o pai lá desenganado e ele chega para a mulher desesperada, porque já foi em tudo quanto é médico, já foi até nas mães de santo lá, não deu jeito. Na saúde deve estar com os dias contados. O João de Deus fala, olha, eu consigo curar o teu pai, mas se você transar comigo. A mulher diz, claro que eu vou transar. Eu vou ficar com essa culpa de meu pai morrer e depois eu ainda achar que eu não curei meu pai porque eu não quis transar com esse velho. Ele vai e transa. Ou seja, eu acho muito raso a gente acreditar que é só a lábia dele, que é do maníaco, é suficiente para convencer uma mulher. Tem todo um contexto. E ainda tem ainda tem também um outro detalhe, que nem é tão detalhe assim. A maioria das mulheres que ele abordou não aceitou ir para o parque. Muitas diziam, não, obrigada, porque a gente só está biografando as que aceitaram. Exatamente, foi isso que eu pensei. A gente só sabe as que foram atacadas ou que morreram. Quantas? Quantas disseram não? Exatamente. Tipo, ele não é esse Dom Juan, essas mulheres não são bobinhas, elas é o contrário. A maioria esperta não aceitou. Mas 9 aceitaram e morreram. Mas, tipo, 100, pelo menos 100, 200, que é um número estimado pela própria polícia, foram abordadas, foram e sobreviveram, por exemplo. Entendi. Tem o que eu acho mais também incrível no caso do maníaco é que as próprias mulheres ficaram encarregadas de... A ação dessas mulheres foram fundamentais para a captura do maníaco do parque. Porque, por exemplo, ele abordou uma mulher que era vendedora da Lobras na época
E aí ele fala, eu quero... A gente está fazendo, a mesma lábia, fazendo o ensaio da Avon lá no... E ele não dizia que era na floresta, ele dizia que era num shopping, que ainda tem isso. Não dizia assim, vamos ali no mato fazer um ensaio, não era isso. Ele dizia... Para algumas ele disse, porque era um ensaio com motivos selvagens, de floresta, sei lá o que, ele dizia que era no parque. Mas algumas também ele dizia que era num shopping, que pegava uma estrada e, como estava muito atrasado, ele dizia, não, vamos cortar caminho aqui por essa floresta, pelo Parque do Estado. E a mulher, ela entrava no parque achando que ia dar... E realmente fazia sentido isso, porque era uma estrada aqui, uma outra estrada aqui, 2 rodovias e a mata entre eles, entre essas 2 estradas. E aí, essa vendedora da Lobras, ele começa, bora ali no mato fazer floresta. Ela fala, não vou fazer ensaio, não quero. Aí a mulher, para se livrar dele, fala assim, me dá o teu cartão, quando você mudar de ideia, eu te ligo. E ele dá um cartão com o nome e o telefone dele, do trabalho dele, entrega para essa mulher. E aí essa mulher pega, guarda o cartão e vai cuidar da vida dela. Uma outra mulher, ele pega, leva para o parque, estupra a mulher no parque, aí a mulher sai e vai na delegacia. Na delegacia ela diz, olha... E aí, como lá nessa delegacia já tinha outras queixas de mulheres que foram violentadas dentro do parque, e aí ele diz assim, o policial fala, bora fazer o retrato falado dele? Aí ela faz o retrato falado. Esse retrato falado é publicado no jornal, mas ninguém sabia quem era ele. Só que aí a mulher que estava com o cartão, ela olha no jornal e diz assim, eu sei que essa pessoa me abordou. E aí ela vai na delegacia e diz, olha, essa pessoa do retrato falado é este homem aqui do cartão. Está aqui o nome, o telefone e o endereço dele. Nossa. Ou seja, são as próprias mulheres, as vítimas que sobreviveram que... E acho que não aceitaram, né? Exatamente. Acho que não aceitaram. Como que tá a vida dele hoje na cadeia? Ele virou um tecelão lá, ele tece, faz uns tapetes lá, daquelas cordas de sisal, faz crochê, faz tricô. Ele tá na penitenciária de Aras, tem uma feirinha lá que as coisas dele são super... Que ainda tem uma outra coisa, esses presos, eles ficam talentosos com esse negócio de costura, de arte. Muito tempo, né? Porque exatamente, né? Tem todo o tempo do mundo lá. Então eu lembro que a última informação que eu tive oficial dele é que ele fez até uma exposição no museu da Penitenciária, que tem aqui em São Paulo, ali no Carandiru. E ele é muito procurado por parentes de outros presos para fazer roupa de frio e tapete. Eu queria saber o que leva uma mulher a se relacionar com um cara desse. Porque eu fiquei sabendo que ele ia casar, sei lá, tava namorando. Ele casou dentro da cadeia. O livro traz essa história. Tem um distúrbio chamado ibistrofilia. É uma perversão. São mulheres que sentem interesse sexual por criminosos, de preferência criminosos sexuais. Então o que elas fazem? Elas mandam carta. Se você escrever uma carta agora e mandar para o Francisco lá na penitenciária, ele recebe. Livre, gente. Renato, surreal isso. Você sabia disso? Sabia. Não é incomum. Gente. Não é incomum, Não, Evelyn. Não é. super. O Ted Bundy tá aí, né? Se casou. Deve ter algum distúrbio dessa isso aí. pessoa. Alguma coisa ela passou para ter alguma explicação. A doutora Ana Beatriz deve saber. Para a pessoa se interessar por uma pessoa dessa. Tu tá na tua, tu tá na boa, tu tá livre, tu vai mandar a carta para um homem desse? Mas ele tá... eu pesquisei isso. Ele tá no campo da perversão. Tipo, tem outras perversões sexuais, perversão sexual, tem outras perversões sexuais. Tem gente que gosta de escatologia, tem gente que gosta de bizarrices. Isso tá nessa seara. Tá na seara da bizarrice, assim. Tipo, não é crime. Não é crime. Mas é bizarro. É bizarro. É bizarro. As mulheres que eu entrevistei que se relacionaram com o maníaco, uma delas fala... Uma morreu a família que me falou que... Ela ficava assistindo programas esses aqui agora da vida, ficava assistindo para identificar os presos e algumas vão no fórum consultar processo. Gente, é surreal. É uma coisa surreal. E deve ter de homem também, porque a Flor de Lis não estava namorando. Eu acho que não, sabia? Não? Aí o Ulisses pode me dizer melhor. As mulheres são mais interessadas pelos homens do que ao contrário. Mas a Flor de Lis estava namorando.
Ela estava namorando, mas ela já tinha namorado antes. Então Ela já conhecia, já era... Tem com mulheres, mas é menos, mas eu acho que tá mais... Tem também, mas não é tão assim. O maníaco recebia 500 cartas. Mas as cartas do maníaco, eu acho... Porque... Vamos tentar entender a lógica na cabeça deles. Eu entendo... eu juro, eu entendo um cara escrever uma carta para Elise. Quer dizer, para Elise menos, porque Elise matou o marido. Pois é, né? Para Suzane, que matou os pais. Eu entendo. Tipo, ela matou os pais, ela não matou o namorado, né? Mas o maníaco, ele matava mulheres. E como é que as mulheres vão mandar carta para ele? Mandavam cartas... O maníaco matava mulheres durante ato sexual. E as mulheres pedem pro juiz para transar com o maníaco dentro da penitenciária. Nossa, gente. Não faz sentido isso, sabe? Como você falou, perversão sexual mesmo. Não tem outra explicação, né? Não faz nenhum sentido, gente. Não faz nenhum sentido. Parece que a mulher tá querendo se suicidar, né? Tá. Duas mulheres que o maníaco se relacionou, teve relacionamento duradouro dentro da penitenciária. Uma delas não fazia questão de ter sexo com ele. Então era um namoro, ficava lá na penitenciária e também como o maníaco do parque. O livro, ele não crava qual é a sexualidade, a orientação sexual do Francisco. Até porque eu acho que não cabe a ninguém dizer qual a orientação, só a pessoa sabe. Ele nos exames criminológicos, nos encontros que ele teve com psiquiatra e com psicólogos, ele diz que ele é heterossexual. Mas eu descobri, o livro traz histórias de relacionamentos que ele teve com homens. Inclusive, ele namorou uma travesti, ele namorou 2 outros homens ao longo da vida e o livro traz isso. Mas como ele se diz hétero, tá lá do livro dizendo que ele se autodenomina hétero. Agora, como ele tem essa fluidez sexual, ele também não fez questão de transar com essa primeira namorada. Uma outra mulher, a Jussara, essa o livro explora bastante, ela chega a se casar com ele porque ela descobre que nas regras do sistema prisional, o preso só pode manter relação sexual se ele tiver pelo menos uma união estável. Ele não pode arrumar uma namorada, vem aqui... Aí ela casou porque ela queria... Ela contratou um advogado para providenciar toda a papelada para poder se casar com ele. O Francisco, o livro traz a história de que ele também queria se casar com ela por ambição, porque ela tinha posses e tal, ela tinha comprado um terreno lá perto da penitenciária, havia um certo interesse dele nela, ela não só dava dinheiro para ele, como ela meio que sustentava a família dele fora da cadeia. Ajudava com compras, fazia compras no mercado, ou seja, tinha um interesse financeiro. Só que aí, depois que ela se casa, que eles providenciam toda a papelada, o advogado entra com um pedido para ter a visita íntima. A direção da penitenciária poderia autorizar, já que ela era casada com ele, mas o diretor fica com receio e fala assim, olha... só se o juiz da execução da pena autorizar. E aí eles vão pedir para o juiz fala assim, olha, eu só autorizo depois que uma psicóloga conversar com os dois separadamente e essa psicóloga trazer um laudo, dizendo... Que rolê, hein, gente? Só que aí a psicóloga, ela dá um laudo assim, desfavorável, fala, olha, eu sugiro que não tenha encontro íntimo. E aí o juiz não autoriza. Gente, quando o juiz não autoriza, essa mulher diz que ela quebra tudo, assim, quebra tudo. Aí ela manda uma carta pro Francisco dizendo, olha, eu estou terminando o relacionamento, eu vou revogar a nossa união estável, porque eu não consigo namorar sem transar.